Eu aposto que esse daqui é o vídeo mais completo a respeito da Cosan que você vai ver. Mas claro, antes de eu passar por uma parte muito mais técnica, que acaba sendo até um pouco mais complexa, mas eu aposto que você vai sair desse vídeo entendendo completamente, eu vou passar com vocês aqui um pouco dos resultados desse primeiro trimestre. E como você já deve saber, mais um prejuízo para a Cosan. Ela não para, é prejuízo atrás de prejuízo. Não tem jeito, ela não para de fazer isso. E você que anda cada vez mais comprando Cosan, achando que em algum momento você vai ver ali uma reviravolta, talvez não tenha sido nesse primeiro trimestre. Eu já te garanto que não foi e eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Para a gente começar, vale a pena olhar sempre para os resultados aqui que a companhia divulgou. Nesse sentido, ela trouxe aqui que ela teve um prejuízo na ordem de R$ 1.788. O que eu gosto sempre de olhar também, né? É a questão dos dividendos e juros sobre capital próprio que ela recebe. Afinal de contas, a Cosan, você bem deve se recordar, ela é uma holding, ou seja, ela tem investimento em outras diversas empresas aqui embaixo, tá bom? Então, ela recebe, consequentemente, dividendos que essas daqui vão pagando para a Cosan, tá bom? Essa daqui é a estrutura primordial de uma holding, legal? O que eles trazem também, né? Eles trazem esse índice de cobertura de juros da dívida líquida dos últimos 12 meses. Levando em consideração que hoje eles têm mais ou menos R$ 1,20 para cada R$ 1 de dívida. Ou melhor, como interpretar isso, né? Ele significa que esse índice de cobertura fala o seguinte, olha, para cada R$ 1 que eu tenho que pagar de dívida, 1,2 significa que, no geral, a companhia está gerando R$ 1,20. Legal, significa que ela tem esses 20 centavos aqui de margem para ela conseguir eventualmente jogar para um próximo trimestre que não foi tão bom por conta de dividendos não recebidos e coisas assim do gênero. Só que eu já quero fazer uma outra conta com vocês, porque agora eu vou começar a pegar alguns detalhes que você vai começar a entender o porquê que é muito difícil analisar a Cosan e porquê que os números dela vêm cada vez piorando e, consequentemente, também a sua cotação. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, uma dívida líquida da companhia em 17 bilhões. E dividendos e juros sobre capital próprio, que nós já vamos ver também não é todo esse valor, já vamos ver isso daqui também, estão nessa ordem, 17 bilhões e 1 bilhão e 400. Vamos fazer contas bastante simples, tá? Vamos imaginar que esses 17 bilhões de dívida líquida que a companhia tem, ela tem que pagar uns juros em cima disso. Afinal de contas, você pega um determinado valor e você tem que pagar os juros para você remunerar o debenturista, remunerar o banco, etc. Vamos imaginar algo extremamente baixo, tá? Considerando aqui já talvez um certo benefício que o imposto de renda possa trazer para abater esse valor. Mais ou menos 10%? Legal. Vamos então multiplicar isso daqui por 10%. Significa, em resumo, que ela tem uma dívida a ser paga na ordem de 1.747. Entretanto, ela está gerando aqui 1.467. Portanto, só esse primeiro trimestre não foi o suficiente para pagar o serviço da dívida que ela tem. Ah, André, mas ela tem caixa, ela também recebe juros das aplicações. Sim, de fato, você está certo. E isso daqui mostra cada vez mais a complexidade de se analisar uma holding, porque não é tão simples, dividendo que você recebe, por dívida que você tem que pagar, mas você tem juros que você recebe, enfim, parece complexo. E de fato o é. E por isso mesmo que você precisa ficar nesse vídeo para compreender completamente tudo que eu quero te passar, tá bom? Então, vamos lá. Eu já vou passar para uma outra tela, porque eu quero passar por uma explicação que ela pode ser um pouco mais extensa, um pouco mais difícil de entender, mas eu aposto que você vai conseguir sair desse vídeo entendendo completamente a situação. Eu te expliquei que a Cosan ela é uma holding, ou seja, ela é uma empresa que tem investimento em outras empresas aqui embaixo. Essas empresas, consequentemente, para a Cosan ter dinheiro, ela depende de dividendos, tá bom? Então, essa empresa vai pagar dividendo aqui, vai pagar dividendo e vai pagar dividendo. Maravilha. Então, dividendo é o dinheiro que a companhia vai gerar. Entretanto, existe uma questão que é contábil, que se chama de equivalência patrimonial. O que significa isso? Significa que a holding, que é a Cosan, ela vai falar, olha, eu vou ser como se fosse um espelho. Eu vou representar no meu resultado o resultado de todas as outras empresas que eu estou investindo. Significa, no caso da Cosan, o seguinte, a Cosan ela vai pegar o resultado que ela tem, por exemplo, ali na Raízen, ela vai pegar o resultado que ela tem na Comgás,
e na Compass também, consequentemente, o resultado ali da Rumo, tá? Que é da Raizen. E aí, o que ela vai fazer? Ó, quanto que você teve de resultado? Olha, eu tive 1 bilhão. E você, Compass, quanto você teve? Ah, eu tive 2 bilhões. E você, Rumo, quanto você teve? 3 bilhões. Consequentemente, a Cosan ela vai falar por equivalência patrimonial que ela teve um resultado de 6 bilhões de reais, que é a soma de tudo isso aqui. Entretanto, isso daqui, para a gente, não vale absolutamente nada. Por quê? Porque, como eu te falei, a Cosan ela vai receber o dinheiro através dos dividendos. E apenas os dividendos é que farão frente às dívidas que ela tem, eventualmente a depois te pagar algum dividendo e assim sucessivamente. Se ficou meio difícil de entender, pensa dessa maneira. Você tem uma carteira de ações. Legal. Como que você recebe dinheiro dessas ações? Por dividendos. Maravilha. Agora, se eu te disser que você deveria ter o mesmo resultado dentro da sua carteira, em termos de lucro, do que as ações que você tem investido. Imagina o seguinte, você tem Banco do Brasil na sua carteira, que deu ali 40 bilhões de lucro. Significa, por equivalência patrimonial, que você deveria ter dentro da sua carteira 40 bilhões de resultado. Só que você teve realmente isso na sua carteira? Não. O que importa são os dividendos que entram para você. E é por isso que na Cosan não faz sentido olhar para o resultado através de equivalência patrimonial, porque não entrou dinheiro no bolso e é isso que importa. Importa muito mais ver a questão dos dividendos recebidos. Depois que você entendeu isso, tem uma outra complicação. Não para por aí. Como eu te falei, a Cosan ela não é simples de entender. Quando você olha aqui para os resultados, você normalmente, e com razão, está acostumado a sempre olhar o consolidado. Por quê? Porque normalmente esse consolidado representa o resultado da empresa como um todo. Porque muitas vezes, você tem uma Taesa da vida, legal? Você tem uma Taesa. A Taesa, ela investe na linha de transmissão 1, na linha de transmissão 2, na linha de transmissão 3. Só que para cada uma delas, ela abre eventualmente um pequeno CNPJ, uma sociedade de propósito específico para aquela linha de transmissão. Aí a Taesa, ela consolida, e exatamente por isso o nome, ela consolida o resultado de todo mundo, porque ela é a dona de tudo. Maravilha. Entretanto, quando a gente está falando de uma holding que ela não é operacional, porque a Taesa ela é uma holding operacional, a gente tem que olhar para o resultado da controladora, ou seja, da holding. Portanto, tudo que você for olhar, no geral, olhando sempre aqui para a controladora, não é para o consolidado. Por isso, muita gente acaba tendo percepções equivocadas, como, olha só, se eu te dissesse que a Cosan ela tem 2 bilhões de caixa, você pode falar, estranho, ou ela tem 14 bilhões, poxa, qual que é realmente a dívida dela, qual que é o caixa que ela tem? Então, a gente poderia olhar para tudo isso. Ela tem, qual que é o valor que ela tem dos ativos? 127 bilhões ou 31 bilhões? Como eu te falei, você tem que sempre acompanhar aqui da controladora, senão você pode cair em inúmeros equívocos. E sabe qual que é o pior de tudo isso? É que você vai em alguns sites de consulta e eles, por puxarem sem ter nenhum critério muito grande, eles olham apenas para esse daqui, sempre do consolidado, e acabam trazendo uma informação, muitas vezes, não tecnicamente correta, ou pelo menos não o que você deveria saber a respeito dos seus investimentos. Tanto é, olha só que interessante, eu vou te mostrar algo que é muito legal. Só para você ver, se a gente considerasse o consolidado, nós deveríamos considerar um resultado antes do imposto de renda e contribuição social na ordem de 888 milhões. Entretanto, quando eu vou lá para o fluxo de caixa, olha só o que acontece, gente. Olha só, eu tenho que partir desse 1 bilhão e não desse 888, porque esse daqui é o resultado consolidado. Tanto é que, quando você vai aqui para baixo, você percebe algo muito diferente. Você percebe, no geral aqui, que a companhia ela tem um caixa de 2 bilhões 732 e não um caixa de 14 bilhões, porque isso daqui é de todas as empresas que ela tem investido lá dentro. Então, não faz sentido olhar para cá. Você tem que sempre olhar para cá. E olha outra coisa aqui curiosa, antes da gente partir, ou pelo menos voltar ali para os resultados que nós estávamos olhando. Se você for ver, venda de investimentos aparece aqui e aparece aqui.
Por que disso, né? E aí a gente está falando ali da venda das ações da Vale. Por quê? A Cosan, ela é uma controladora dessas aqui? Em parte sim, em parte não, né? Tem algumas que sim, tem algumas que não. No consolidado, ela vai trazer tudo que a própria Cosan fez, mais as coisas por equivalência. Aqui, na questão da controladora, ela vai trazer apenas o que a Cosan teve de movimentação. E é isso daqui que vai me importar. Portanto, olhar para cá, mais uma vez, e sempre reforço, porque isso é muito importante e pouca gente fala disso, é fundamental para você compreender bem a respeito aqui da Cosan, tá bom? Bem, depois que eu falei tudo isso e que pode parecer aqui que, nossa, Cosan é uma coisa muito difícil, na verdade não, porque agora você já sabe onde olhar. E para isso, agora, então, nós vamos entender o resultado da companhia. E ele traz aqui para gente alguns motivos, né, a respeito dos resultados que ela teve. Ela fala que na Rumo houve uma redução no volume transportado por conta de menor disponibilidade de commodities agrícolas para serem transportados. Portanto, aqui a gente já vê que teve um resultado menor, tendo um resultado menor paga-se menos dividendo, e aí você já entende. Aí eles tiveram paralisação do tronco sul, enfim, causado por eventos climáticos. Em outro lado, ele fala aqui, por exemplo, da Compass, que ela registrou um crescimento expressivo, especialmente por conta ali da Edge. Na Move, ele fala que o trimestre foi de um volume menor e o resultado no Brasil explicado pelo incêndio ocorrido no início de fevereiro, lá no complexo da Ilha do Governador, mostrando mais uma vez que resultado para baixo, dividendo para baixo, é algo ruim. Só que tudo isso aqui você vai ver o resultado das outras empresas. E o que me interessa, na verdade, não é nada disso. Me interessa muito mais olhar com vocês outras coisas. Exatamente a questão dos dividendos que foram recebidos. E aqui eu te falei que tinha uma pegadinha. Ela fala que ela recebeu 1 bilhão 467. Entretanto, os dividendos líquidos de repasses, porque existem alguns dividendos que vão para acionistas preferencialistas, que a gente precisa entender melhor, e para reduções de capital para preferencialistas. Tudo isso aqui gera reduções, ou seja, isso daqui é o dividendo bruto da companhia. O dividendo líquido seriam 790 milhões de reais, que é isso daqui que vai realmente entrar no bolso da companhia e efetivamente trazer um resultado de verdade para você, porque é aquela mesma ideia que eu trouxe lá atrás. Se você tem um portfólio de ações, não importa quanto que o Banco do Brasil, a Petrobras, a Vale deu de lucro, porque você não consolida isso no seu bolso. O que te interessa é o quanto eles distribuíram de dividendos para você. E no caso, a gente consegue compreender de forma extremamente clara que a Cosan não teve um bom recebimento de dividendos neste primeiro trimestre, especialmente quando você compara com o primeiro ali de 24 e quando você vê ali as variações, né, apesar de ter tido um incremento aqui dos últimos 12 meses daqui e dos últimos 12 meses daqui, você consegue entender que foi por conta exclusivamente da Compass que trouxe esse resultado muito forte nesses últimos 12 meses, coisa que ela não trouxe lá atrás. Portanto, entendido tudo isso aqui, nós temos um cenário bastante complexo. Complexo porque a companhia ela tem cada vez recebido menos dividendos, porque ela não recebe muito da Rumo, ela não recebe muito da Move, não recebe muito da Radar e das outras investidas. E ela tinha a Vale lá dentro, que era uma boa empresa, que pagava bons dividendos, que fazia sentido, e ela acabou retirando da sua carteira. Nesse sentido, eu vou ainda deixar esse vídeo aqui para você entender um pouco melhor se a venda da Vale foi boa ou não, porque, a meu ver, não foi. Eles simplesmente jogaram ali na bolsa com seu dinheiro, perderam dinheiro vendendo no prejuízo e deixaram de ganhar dividendos que a Vale poderia trazer para dentro de um portfólio que necessita de dinheiro para continuar respirando. Então, vá assistir esse vídeo e depois você me conta o que você achou sobre a Cosan. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!